Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 27 de março de 2024. Graças ao Altíssimo estamos aqui, né, irmãos? Firmes, vivos, caminhando, né, em direção a Jerusalém Celestial, a cidade santa, né, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Graças a Deus. E vamos orar, né, irmão? Orar, meditar, louvar, né? Todos os dias da nossa vida, 24 horas no dia, como está escrito lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão, né? E a varoa, né? Não é isso? Que medita na palavra de dia e de noite, ou seja, 24 horas no dia. Não esquece, né, do ensinamento, porque a palavra ela é viva, né? É viva, a palavra é viva. E continuando aqui com os nossos vídeos, nós estamos falando de juízos, de julgamentos e de juízos. Estamos falando aqui do julgamento da igreja, né? Por que nós estamos falando disso? Porque Paulo disse que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo, inclusive a igreja. Então a igreja está comparecendo, né? Enquanto ela vive aqui na terra, ela está comparecendo ao tribunal de Cristo. Porque o julgamento começa pela casa do Deus vivo, conforme está escrito em vários locais, né? Está escrito lá na 1 de Pedro 4,17, Isaías 3,1 fala nisso, Ezequiel, o Ezequiel 9, 4, 5 e 6 fala nisso, né? O julgamento começa pela casa de Deus, que é a igreja, né? E daí Ezequiel ele diz que o julgamento começa pelo meu santuário, né? Olha aí. Então a igreja ela está sendo julgada pela sua vivência, né? Conforme nós já falamos aí algumas coisas a respeito disso. Então a igreja ela é julgada todos os dias da sua vida aqui na terra, né? Na sua geração, né? Certo? As pessoas, né? Os membros que fazem parte da igreja na sua geração, eles são julgados todos os dias pela obediência à palavra. Porque os membros da igreja não fazem a sua vontade, fazem a vontade do Deus vivo, né? Então, essa obediência à palavra, né? Ela julga a igreja, a palavra julga, né? Conforme o Senhor Jesus diz. Ela julga a igreja e por essa obediência à palavra, a igreja também julga o mundo. Julga a geração que ela está vivendo, né? Certo? Pela mesma palavra. A mesma palavra que julga a igreja pela obediência faz com que a igreja também julgue o mundo na sua, na sua geração, né? Cada geração da igreja está sendo julgada pela palavra e a igreja está julgando o mundo, a mesma palavra, né? Como é que ela julga o mundo? Primeiramente, vivendo a palavra, né? Vivendo os mandamentos em obediência à palavra, né? Segundamente, falando a palavra, né? Primeiro obediência, depois falando, instruindo pela palavra, né? Certo? Corrigindo pela palavra, exortando e aconselhando, né? Então, quando a igreja faz isso, quando ela vive, quando ela fala, quando ela instrui, né? Quando ela corrige, quando ela exorta, quando ela aconselha, ela está exatamente
julgando a si própria e julgando o mundo. Porque a palavra é viva, né? Eficaz, né? Espada de dois gumes, certo? Então ela aconselha o quê? A igreja aconselha dando orientação, né? E recomendação. É o que ela, quando ela usa a palavra, né? Claro. Não é a opinião particular de alguém. É a palavra. É o mandamento, a palavra do Deus vivo, né? Que é o Senhor Jesus, ó. Então a igreja, ela aconselha dando orientação e recomendação. Ela faz isso. Ela corrige indicando o que é certo e o que é errado, né? Então, quando alguém fala uma palavra na igreja, né, e corrige alguém, corrige algum erro, certo? Então, ela está ensinando o que é certo e o que é errado. Não a pessoa, mas a palavra, né? A pessoa está sendo usada, né, pelo Deus vivo, por Jesus Cristo, para corrigir algum erro que porventura possa existir na igreja, né? E nós vimos aí, né, o Paulo dizendo lá em Coríntios, né, no capítulo 5, ele dizendo o quê? Que a igreja ela julga, porque ela vai julgar até os anjos, né? Que é o julgamento lá do milênio, né? Conforme nós vamos ver, certo? Então ela julga, certo? E o Paulo ainda diz ainda mais o quê? O que mais que ele diz? O irmão idólatra, né? O irmão dissoluto, o irmão beberrão, né? Ele diz lá, né? A correção do errado. Se ele não se corrige, aí o Paulo diz, tira esse inimigo da igreja. Então ele não é considerado um irmão. Então a igreja, ela corrige o certo e o errado pela palavra. Ela exorta também, né? Aconselhando, animando, né? A pessoa, né? O irmão, os irmãos, para a perseverança. Isso aí é a função da palavra. A palavra é que faz isso. Não é aquele que fala. Quem usa da palavra está exatamente executando todas essas coisas aqui que nós estamos falando, né? Todas essas funções. Correção, exortação, aconselhamento, né? Então a igreja ela se julga e julga o mundo. Mostra ao mundo, né, os erros para que ele se corrija. Então ela exorta aconselhando e animando para a perseverança, né? E ela julga quando reprova o pecado, né? Quando reprova a transgressão, né? A iniquidade, a abominação, né? A igreja, né? Porque ela é a dona da palavra, ela é a dona da verdade aqui na terra, né? Então ela tem todas essas funções, né, irmãos? Que são funções exatamente dadas a ela para que ela dê testemunho da palavra do Senhor Jesus e do sacrifício que ele fez. Então aquele que se dá por avisado, né? Ela vai oferecer o que a ele? Aquela pessoa que se deu por avisado, a igreja vai oferecer a ele o perdão, a remissão, né? Através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, né? Agora, aquele que se rebela, aquele que não aceita, aí a palavra o julga. A palavra vai julgá-lo, né? E no caso aqui, quando ela oferece o perdão, ela também está julgando, porque o julgamento, nós sabemos que quando há um julgamento, quando há um tribunal, não significa que todo mundo que comparecer a esse tribunal vai ser condenado. Não. Alguém será condenado e alguém será absolvido, né? Certo? E é disso que nós estamos falando, né? Então, aquele que se dá por avisado, a igreja oferece a ele o perdão, né? E aquele que se rebela,
A palavra vai julgá-lo, né? E cada um vai dar conta de si mesmo lá no tribunal de Cristo. A igreja está dando conta de si mesma agora, na sua vivência. Aí vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.